fantásticos e fantásticas! Que saudades que eu tava de vocês. Demorei, mas voltei. Tô aqui, ó. Pra você que não me conhece, meu nome é Simone. Sim, eu sou a Simone igual a Simone do Balão Mágico. Meus pais gostavam tanto do Balão Mágico que colocaram meu nome de Simone. Olha que loucura. Gente, eu tô feliz demais por estar aqui de novo, mais um episódio. E hoje o episódio tá pra lá de especial, porque tem duas fotógrafas aqui comigo. Fotógrafas essas que já registraram 3 episódios, eu acho, da minha vida. Que são preciosos demais, né? Preciosos demais, que é a minha filha, que é um milagre. Então, com vocês, roda a vinheta. Essa é a Tamires, dona e proprietária da Cliques de Luz. A Tamires é apaixonada por foto desde os 8 anos de idade. E ainda nova, fotografou a Rebeca, sua prima. Só que a Tamires achava que foto era um hobby. E aí foi lá e fez nutrição. Vocês acreditam? Aí, Rebeca cresceu e Tamires percebeu que ela era boa para isso. Chamou ela para trabalhar na Cliques de Luz. Só que agora, a dona Tamires decidiu fazer um curso no Canadá, é isso mesmo? Vem pra cá contar essa história melhor que eu tô contando errado. Vem pra cá, meninas! Meninas! Ai, não posso gritar, eu grito muito, porque eu fico muito emocionada. Ai, eu tô feliz demais que vocês vieram para o Pode Sim. Vocês estão felizes? Sim. Um pouco nervosa, mas feliz, né? Tamires, muito obrigada, tá? É um privilégio de ter aqui, né? Porque a gente nem se conhecia. Cheguei em João Pessoa e você disse, claro que eu fotografo a sua família às 4 horas da manhã. Às 4 horas da manhã. Me busca em casa e a gente vai. Não foi? Sim. Gente, já vamos começar falando sobre isso? Sim. Foi um episódio muito legal, né? Porque a gente não foi a nosso primeiro trabalho juntas, né? A gente acordou 4 da manhã. A gente foi para um lugar completamente deserto, que é o Dique de Cabedelo, uma praia maravilhosa aqui em João Pessoa. Foi indicação da Tamires. E a Tamires não me conhecia, acordou cedo pra caramba, foi até a minha casa pra gente ir junto com ela, todo mundo. Era eu, André, Malu, Ela já tinha 2 anos? Não tinha 2 anos. Não tinha, ela era muito pequenininha. Ela tinha 1 ano e pouco. Foi. E aí, meu sogro, minha sogra e meu cunhado. Gente, uma galera. Foi. E como é que foi, assim? Você não me conhecia e simplesmente você topou? Assim, na minha cabeça, eu não costumo fazer isso, mas, assim, como vocês vinham de uma realidade diferente, vocês vinham era outra cidade. Do Rio. Então, pra mim, quando a gente já vinha também de um contato também, você vinha conversando comigo, você me conheceu, a gente se conheceu. Na internet. Na internet. Então, você me falou, não, a gente vai de Uber. Então, eu fiz, não, vamos juntos, né? Foi. Todo mundo juntos. E enfim, era 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Então, tipo assim, pegar um Uber de 4 horas da manhã, não, nem pensar. Então, vamos todo mundo juntos, não tem problema. Foi. E acabou que, tipo assim, foi uma experiência maravilhosa. A gente foi conversando. Foi. Enfim, eu conheci mais, né, da sua família. Então, foi ótimo. Pra mim, foi uma experiência ótima. Foi maravilhoso. E o mais legal é que, tipo assim, a gente só se falava na internet. E aí, você abraçou a gente de uma forma única, porque a gente chegou lá no Dique de Cabedelo, que é uma praia linda, maravilhosa. E aí, o sol foi aparecendo devagarinho. E aí, teve uma hora, lembra disso? Que tinha um terreno todo irregular. E aí, você falou, não, entra todo mundo no carro. Sim. E aí, a gente até brincou, fez até uma filmagem com ou sem emoção. Sim. E foi muito legal, o Malu adorou. As fotos ficaram belíssimas. Depois até envio aqui pro Glauber colocar alguma coisa na edição. Ficou lindo demais, eu fiquei apaixonada. Eu lembro que, na verdade, quando a gente tava voltando, eu já estava ansiosa pra editar. Porque eu gosto de ensaios leves, né? Sim. Aquele ensaio, assim, que não precisa muito de eu direcionar, sabe? Aquele ensaio que né? Sim. É a realidade, é a essência. A gente gosta disso, né? Então, quando eu cheguei em casa, eu fui direto editar, né? Eu não fui dormir, eu fui editar. Gente, você não foi dormir, você foi editar. Fui editar. Eu queria ver, né? Eu queria sentir novamente, né? Aquilo que a gente
a gente passou ali, né? Então, realmente, se você olhar as fotos, você consegue reviver. Consegue mesmo. Então, consegue nem. Agora tu falou, agora até deu uma emoção aqui na pessoa. Porque realmente, né, se tu olhar, né, por esse ângulo, né, você consegue reviver. Porque foi, assim, uma leveza, parecia, sei lá, não sei nem falar, assim, que... Ai, me ajuda, foi um... É que é difícil falar um momento mágico, fica meio, né, fica meio clichê, né? Mas é porque realmente, assim, sua família está... A família do seu esposo, na verdade, né? Estava vindo do Rio. Então, na verdade, o propósito do ensaio também era exatamente, esse, né? Então, eu lembro como hoje, assim, o avô pegando uma Isso, exatamente. E a avó abraçando. Então, eu não precisei dizer abraça. Foi simplesmente foi. Então, isso pra mim que é ensaio, né? Assim, não que a gente também não dá o direcionamento. Né? Direciona até porque também. nem todo mundo tem essa expectativa, assim, às vezes fica com vergonha, mas foi natural, foi né? natural. E isso é bom sobre também. o momento, né, que a pessoa tá vivendo ali, pelo fato da sua família estar vindo pra João Pessoa e tudo mais. Então, foi o momento que vocês conseguiram transparecer naquele lugar ali com as fotos. E por isso que a gente revive as fotos, olha, o momento olhando as fotos, né? E o mais legal foi que meu marido, o André, você conhece, engraçado pra caramba ele gosta assim. Ele fala, se eu tiver que ficar lá rindo e não sei o quê, eu não vou gostar disso aí. E foi exatamente isso que aconteceu, porque ele fala, vai contratar fotógrafa pra alguma coisa que a gente faça, né? Eu não vou ficar posando, não. E não precisou posar, né? Mas aí eu comecei pelo final, né? Pra variar, eu sou desse jeito. Eu tava aqui lendo a resenha aqui que a gente teve aqui no WhatsApp, de Tamires e Rebeca. Tamires, pessoal, e Rebeca. Tá? Assim. E aí, elas são primas, essas meninas, essas garotas maravilhosas. E aí, o sonho começa com Tamires, né? Conta aí como é que tudo começou, mulher. Ai, meu Deus. Então, eu sempre tinha em mim, assim, tanto é que eu não sei se eu já começo falando por aí, mas eu fotografei essa criança que, quando eu tinha, sei lá, entre 8 a 10 anos, eu fotografei essa criança. Ela tinha, sei lá, 3 anos. 3, 2. E aí, com uma câmera digital, eu sempre tinha isso, assim, de pegar uma câmera digital e tirar foto. E aí, eu tirava foto das coisas, tirava foto do meu cachorro. E aí, eu peguei minha tia e fiz, tia, ajeita ela, e eu quero tirar foto dela. E aí, eu fui tirando as fotos dela, e eu fazia assim, era até aquelas fotos, assim, do espelho. Eu acho que eu te mandei, né? Sim! Aquela foto, assim, que pega no espelho. Fica grudadinho no espelho, que fica as duas, dupla, né? Aí, e ela com cabelinho assim. Eu tenho cabelo bem curtinho assim. Coisa mais fofa, eu achei linda aquela foto. E aí, eu comecei a fotografar ela. E aí, assim, aí minha tia me chamou pra fotografar, minha tia Luísa. Sim. A nossa tia, né? Chamou pra fotografar a gravidez dela. E aí foi indo, assim. Você era muito nova. Muito nova. Mas assim, eu não fotografava por nada, era só por hobby mesmo. Até porque você era criança. E quem viu isso? Foi teu pai, tua mãe, te deu a câmera, teu irmão? Não, era a câmera digital da nossa casa. Da família. Então, e aí aconteceu que, tipo, eu usava... Eu não lembro o nome da plataforma, mas tinha uma plataforma de edição que deixava até o efeito boneca. Não sei se tu lembra dessa. Sim! Que é antiga. Não, é alguma coisa assim, não lembro também. Então eu editava muito isso. Então eu ficava lá editando as cores. E eu era muito assim, desde criança. E aí, quando foi na parte da adolescência, eu comecei a gostar mais, me interessar mais, assim. E aí eu comecei a tornar isso como um hobby. Então, eu me converti, né? Sim. E aí eu comecei... Assim, na verdade, desde a infância que eu faço parte da igreja. Mas, assim, eu me entendo como convertida mesmo, realmente, assim, quando foi na minha parte da adolescência, que eu realmente, assim, conheci... A Cristo. Realmente o Deus que eu servia, né? Então, hoje eu entendo que minha família tem um papel extremamente importante nessa fase, assim, da minha infância, né? Sim. Que eles me apresentaram
a quem Cristo é. Sim. E a minha adolescência foi a parte que eu reconheci quem ele é. Ai, que lindo isso. E assim, e aí eu comecei a servir na igreja, através Na das mídia. mídias. Isso. Nossa, olha isso, cara. E aí, antes disso, teve outros ministérios, né? Mas comecei a servir na igreja. E aí, eu vinha como hobby. Assim, nunca me vi fazendo isso. Não se cobrava, né? Exatamente. E aí eu tirava foto e todo mundo ficava... Tamira está na câmera, as fotos vão ser demais, não sei o quê, entendeu? Então, tipo assim, a expectativa lá em cima. Lá no alto. Era lá em cima. Eita, Tamira vai tirar foto hoje. Nossa, mas as fotos vai ser demais. E o talento, né, que Deus estava te dando. E aí começaram a me chamar pra, tipo, aí minha amiga Carol e Andinho me chamaram pra fazer o noivado. E aí eu não tinha câmera. Aí meu amigo Álvaro Medeiros tinha uma câmera. E aí ele me prestou essa câmera pra eu fazer o noivado deles. Foi aí até hoje foi o meu primeiro, assim, evento que eu fiz com muita gente. Oficialmente fotógrafa. Não fotógrafa, mas tipo assim, deu meu primeiro passo pra fazer um evento, né? Sim. Mas sem compromisso. E aí começou, né? E aí eu fui e fiz, não, mas isso é um hobby ainda, então eu vou começar a nutrição. Nunca, jamais, quando eu li que tu fez nutrição, eu disse, não é verdade isso. Não que não possa fazer, mas é que, tipo, eu já te vejo tanto como fotógrafa, sabe? O teu olhar, assim, é tão diferente. E porque tu olha uma foto tua e tu fala, mesmo sem saber que é tua, tu fala, essa assinatura aqui é da Tamires, foi ela que fez essa foto. E aí, quando eu li nutrição, eu disse, gente, mas por quê? Que ela fez não. Podia fazer jornalismo, sei lá, publicidade e propaganda, mas por que nutrição? Na época eu tinha emagrecido bastante, aí eu tava com anorexia e tal. Caramba. Eu tive bastantes problemas, assim, com saúde. E aí, eu me renovei, eu saí da anorexia, então eu vou fazer esse curso porque realmente eu aprendo o que eu passei. E eu fiz, então vou fazer nutrição. Mas você teve algum problema de depressão, alguma coisa assim? Creio que sim, mas tipo assim, nada comprovado psicologicamente, entendeu? Entendi. Então... Mas não era nada, tipo, tu não tava passando por nenhuma batalha, assim, era alguma coisa que ia acontecer na tua adolescência. Foi, Entendi. eu tava acima do peso e aí eu queria emagrecer. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a procurar um curso que eu aprendesse nessa área. A se cuidar. A se cuidar. Então, eu fiz, então eu vou fazer nutrição, né? Eu acho que foi uma das alternativas. E eu fiz, nunca que eu vou ganhar dinheiro com fotografia. Eu acho que fotografia... Eu não imaginava que fotografia dava dinheiro. Ou que você podia ser empresária. E podia ter uma profissão com dinheiro. Entendi. Né? Na época, eu não imaginava. Para mim, fotografia era um hobby. Na minha mente, assim, de estudante, na época... Eu nunca me colocaram na cabeça que fotografia era uma profissão. Olha isso. E é muito engraçado, chega a ser bizarro, né, em dia assim, falando. E não que tipo assim, nossa, Tamires, você tá buscando dinheiro, você tá buscando, né? Não, é porque na época eu não esperava que fotografia era uma profissão. Entendi. E aí passou, né, os anos. Tu chegou a concluir nutrição? Cheguei, eu já sou formada em nutrição. Gente! Todo mundo fica, né? Nossa, como assim? Aí tu concluiu a nutrição, mas continuava com o hobby de fotografia. Não, sim, continuava com o hobby de fotografia, inclusive servindo, né? E aí, meu professor de nutrição, olhou pra mim e fez, você não vai ser nutricionista. Ele falou. E aí? Tem um curso profissionalizante aqui na UFPB que você pode fazer. É uma cadeira opcional que você pode fazer. Fotografia e iluminação. Vai lá, faz ela. Você consegue fazer. Meu Deus, o professor de nutrição. Aí ele foi, me deu dicas e tal. Inclusive, meu TCC foi com ele. Meu TCC foi voltado em fotografia também. Foi fotografia e nutrição juntos, sabe? Gente! Então, eu terminei o curso, assim, e aí eu já estava, né, mais dentro da fotografia. E aí, antes disso, né, meu pai me deu minha primeira câmera. E aí foi, assim, eu lembro que
eu ficava me perguntando bastante, assim, como começar, né? Como começar? Aí eu comecei a vender brigadeiro na faculdade, assim, pra conseguir juntar minha câmera, o dinheiro da câmera, e não conseguia. Meu Deus, era muito difícil. Eu fui uma das pessoas que comprei o brigadeiro dela. Ai, que amada. Tipo assim, era, sei lá, eu nem lembro, eu acho que era R$1 cada brigadeiro. Nossa, imagina, de em R$1 pra comprar uma câmera que era, né? E minhas amigas da faculdade me ajudavam bastante, e era muito difícil. E aí, quando foi... Meu pai chegou com uma câmera, nossa, eu lembro que eu chorava horror. Imagina aí, eu tô aqui quase chorando. Então, meu pai, assim, foi o... Meu pai sempre é um incentivador, assim, pra me ajudar. Ele sempre E o que foi, eles né? acharam, assim, tipo, ela foi lá, se esforçou, se formou em nutrição, e aí, tipo assim, tu contou pra ele, né, que o próprio professor falou. E eles falaram o quê? Teu pai e tua mãe, assim? Não, eles sempre foram assim, né? Eles sempre viram isso em mim, até desde criança, né? Sim, Então, acho que eles sempre... É o sonho dela, mesma coisa sempre. Talento. É o sonho dela, toma, né? Mas, tipo assim, não que eles me dão tudo que eu quero. Entendi. Mas eles veem, né? Veem em mim o esforço, né? E aí eles vão e... Porque foi um talento mesmo que Deus te deu mesmo. Tipo assim, desde criança. Porque aquela foto que tu me mandou, do espelho, aquela foto, ela é a foto da época. A foto da época. Quando eu vi aquela foto, eu lembrei de uma foto de uma prima minha, que tem uma foto igual àquela no espelho. E ela mora lá no Rio Grande do Sul, tipo assim, né? Era a foto da época mesmo. Gente, que incrível. Aí, qual foi o dado momento, Tami, que tu percebeu que você poderia viver de fotografia? Não, aí eu vou criar um Instagram. E tu não tinha ainda Instagram? Não tinha. Eu não lembro a época, assim, quando deu o start, vou criar um Instagram. Porque eu não queria usar meu Instagram como o Instagram de fotografia, né? Tá, então peraí. Então, você saiu da faculdade, o professor falou pra você fazer essa optativa. Você fez... E aí, você começou a entender ou ainda não? Tipo assim, não, isso pode ser uma profissão? Não, eu acho que depois do curso foi que eu fiz. Não, ok, eu acho que vou começar a ver isso. Eu ainda estava estudando. Eu ainda ia pra faculdade, tipo, nossa, meu Deus, não aguento mais. Mas eu vou terminar, né? Tipo assim, as pessoas falam, por quê? Eu vou terminar. Eu tô aqui, sei lá, no 5º período, eu acho, faltavam 3. Mas acho que tá certíssima em terminar aquilo que tu começou. E outra coisa, meus pais ficam extremamente orgulhosos quando veem meu diploma. Então, tipo assim, eu vou terminar, né? Até porque é um conhecimento a mais também, Sim, não é de menos. Então, é super tranquilo. Então, eu terminei. Inclusive, eu terminei mesmo faz uns 4 anos, mas eu peguei meu diploma, tipo, ano passado. É uma loucura, assim. Mas é isso. Aí foi quando eu fiz. Eu acho que no meio do meu curso eu fiz, vou criar um Instagram. Porque, assim, lá fora é muito comum ter site, né? Site é mais visível. Aqui fora é do muito... país, quer dizer, né? Isso. Aqui é muito Instagram, né? Então, eu via muitas pessoas postando no Instagram. Tem gente, inclusive, que eu admiro bastante, que também tem a sua própria conta vinculada ao seu próprio trabalho. E eu não queria isso. Eu queria algo à parte. Sim. Eu queria, tipo, Tamires... Não, outra coisa. Entendi, separar. Sem ser o rosto dela. Sem ser meu rosto, sem ser... Tanto é que hoje o povo fala, eu só conheço por cliques de luz. Como é seu nome? E essa era a ideia, entendeu? Quando eu fui te procurar, eu disse, mas quem é essa pessoa? Catava e não achava. Tentava stalkear, eu disse, mas cadê essa pessoa? Quem é, né? E é bom isso até porque hoje eu não sou sozinha em Clique de Luz. E pode ser que no futuro não seja mais Rebeca. Que visionária! Entendeu? Então, tipo, assim, Clique de Luz é aberto, entendeu? Posso vender a Clique de Luz se eu quiser. Posso botar na bolsa de valores. E aí eu fiz, pronto, vou criar o Instagram. Mas e agora o nome? Aí é muito engraçado que esse meu amigo Álvaro, o mesmo que me prestou a primeira câmera, ele é muito criativo. Então eu fiz assim... Eu lembro que eu tava de madrugada e eu só mandei uma mensagem pra ele, assim, eu fiz... me diz aí um nome que tu coloca... Eu só lembro assim, me diz aí um nome que tu colocaria... Jogou a peteca pra ele, né? Joguei pra ele, eu fiz, me diz aí um nome que tu colocaria, que tal? Alguma coisa assim que remetesse à luz.
sei lá, eu mandei o versículo pra ele, ele fez, que tal o clique de luz? Aí eu, tá, deixa eu ver se tem. Clique de luz. Tem não. Pronto, vai ser esse. Foi assim. Foi essa conversa. Gente, eu gosto de história muito prática. Foi isso. Eu lembro que a nossa conversa foi essa. Aí eu mesmo fui lá no eu não lembro na época, não sei, eu não lembro o aplicativo que eu usei. Aí fiz lá uma arte, aí coloquei lá uns tracinhos pra cima, pra baixo, e virou aquilo. Que prática ela. Aí, tanto é que hoje em dia a minha logo, né, ela é reformada. Né? Sim. Tipo, ela foi pra um profissional, mas ela é quase igual ao que eu fiz. Pra não perder, né? Pra não perder a essência. Mas é porque ela é mais bonitinha agora e tal. Mas era praticamente igual. Era os tracinhos em cima, embaixo e o obturador. Nossa, que legal. Aí pronto. Gente, e olha só, né? É na simplicidade das coisas que nasce grandes empresas. Pois é. E aí, cara? Aí realmente, não. Agora eu vou trabalhar com isso. Foi. Aí começou a surgir. Que ano foi isso? 2018. Recente pra caramba. Aí veio a pandemia, né? E aí? Foi o baque. Aí todo mundo parou. Aí todo mundo parou. Aí eu lembro que eu fiz um ensaio lá em casa, na minha casa, assim, que minha casa tem um primeiro andar e não podia sair, né? E tinha uma pessoa que ela tinha, assim como você, tinha trazido a família pra cá e não podia sair. Eu fiz, você quer fazer um ensaio aqui? Então ela queria muito fazer ensaio, todo mundo de máscara. Nossa, foi um ano, assim, terrível. Não sabia, era incerteza, né? Eu acho que toda pessoa que abriu uma empresa e veio a pandemia teve esse processo, né, de incerteza. Eu tinha acabado também de... Meu pai me deu a câmera, né? Mas, tipo, eu tava com uma câmera semi-profissional. E aí eu comprei uma câmera profissional. E aí eu tinha acabado de comprar. Caraca! E aí veio a pandemia. E era uma nota por mês. Aí eu, meu Deus, o que é que eu faço? Foi E aí você luta. dava teus pulos pra fazer o ensaio. Isso. Aqui em João Pessoa parece que a pandemia perdurou assim mais tempo ainda, né? Mas aí venceu. E aí, me diz uma coisa, que eu tô muito curiosa pra saber disso. Qual foi o dado momento que tu falou assim, não, agora eu vivo de fotografia. Esse é o meu trabalho. Foi em 2018. Foi em 2018 quando mesmo? Eu criei o Instagram. Caraca, aí tu falou, não, agora eu pago as minhas contas inclusive, eu já tinha um portfólio já. Eu já tava meio que trabalhando já por fora. Sim. Tipo, eu já ganhava, tipo, aqueles meus R$50. Sim. Com uns R$30 ali, R$50 ali. Porque, na verdade, eu acho que esse olhar da Tami, hein, Rebeca, ela sempre teve um olhar muito... Sim. Só que aí, esses R$30, R$50 eram o pagamento da insegurança. Porque a partir do momento, eu acho que você se pegou a segurança, aí você viu que, caraca, meu trabalho não vale isso, vale mais, né? Me diz aí, tu. Não, assim, pra mim era tipo assim, não, você me dá a carona ali, ou você me dá, a gente vai. Sim. Mas assim, esse momento que você passa nesse começo de estar ganhando um pouco, querendo ou não, é importante também para a questão de você aprender a se comunicar com o cliente e tudo mais, que é o que eu aprendo e tudo mais, aprendi com Tamires. Então, eu ia para os cenários, né? E era muito legal porque eu tinha aquele contato com o cliente, de falar com o cliente, com as crianças, que o nosso público é mais infantil, né? Então, você ter essa dinâmica de até também seu nome crescer dentro da fotografia. Sim, entendeu? Sim. E aí, nossa, eu acho fenomenal, porque a gente tá em 2025, pouquíssimo tempo, né? E aí as famílias começaram a te enxergar. Você falou que o público de vocês é mais criança, eu jurava que era mais família. Não, é família. Né? Mas assim, é porque, né, envolve, né? Envolve todo mundo, família, né? Festa infantil, batizados, entendeu? Então, meio que fica crianças, mas é família. Aí você foi indo nessa de a Tamires, fotógrafa, e aí tava a prima junto, te assessorando. Na verdade, foi bem depois, né? Foi. A Tami, ela começou me fotografando quando pequena, né? Aí aconteceu toda a história do curso dela e tudo mais. E eu tava no ensino médio, escola, o que é que eu vou fazer da minha vida, qual curso eu vou fazer, aquela crise que todo adolescente passa. Sim. Né? Para decidir a carreira que você vai seguir. Mas fotografia não era
nenhum, assim, que eu pensava em fazer. Nunca, jamais. Não. Tipo, não vou fazer. Apesar de quando eu pequena, criança também, eu fotografava minha irmã, a Bia. Ela, acho que ela tinha uns 5 anos, 4 anos. A mesma coisa que também eles faziam comigo, eu fiz com minha irmã. Então é de família, tá no sangue, né? De prima pra prima. Pois é, eu botava um vestido nela, porque eu não achei a foto. Mas tem uma foto dela com a mãozinha assim, como se fosse um anjinho. Orando. Na frente do espelho, como Tamires fazia comigo. Eu ainda vou ver se eu acho essa foto, vou mostrar a Tamires depois. Aí, mas não passava na minha cabeça que eu iria me tornar fotógrafa, entendeu? Caramba. Aí no ensino médio, eu ali estudando para vestibular, só que aquele, o que é que eu vou fazer? Aí pensei, vou ser advogada, fazer direito. Caraca, nada a ver, né? Não vou fazer. Aí vou para a área da saúde. Minha mãe começou um curso de enfermagem, aí ela estudava e eu acabava vendo algumas coisas também, né? Até porque me ajudava em biologia para fazer o vestibular. Aí eu, não, vou para a área da saúde, alguma área da saúde, fisioterapia, ou então, sei lá, me esforçar muito para fazer medicina, enfim. Esses cursos que vocês, geralmente, é o que vem na cabeça das pessoas, né, assim, para fazer. E tudo bem. Aí eu vou para a área da saúde. Aí eu, caramba. E eu sempre tinha aquele com foto. Mas eu não achava, como a Tamiris falou, que poderia ser uma profissão para mim. A veia artística, né, da família. Eu não achava. Só um pouquinho, uma pausa. Os pais de vocês, a família de vocês, tem alguém publicitário, fotógrafo, jornalista? Não. A Amanda. Cinema. Nossa prima, ela fez jornalismo, mas ela não atua na área. Porém, ela utiliza algumas coisas do que ela aprendeu para a profissão, que é de corretora, né? Entendi. Algumas Então técnicas vocês estão de abrindo comunicação. aí esse leque na família. Aí, eu conversando com os meus pais e tal, aí eu usava muito o celular para tirar foto das coisas. Entendi. Paisagens, da minha irmã, muita coisa da minha irmã. Enfim, aí eu lembro que eu tirava as fotos no celular, editava e postava no aplicativo Visco. Sim! Aí na bio do meu Instagram tinha lá aí tirava foto da minha avó com minha irmã. Enfim, eu gostava de tirar foto dessas de coisas assim. Entendi. E tudo mais. Aí eu pensando, aí fiquei em dúvida. Eu via a Tamiris sempre indo para as reuniões da família. Eu disse, gente, eu vou pro evento, preciso ir. Aí ela ia-se embora e deixava a gente lá. Ia pros eventos. Aí eu, meu Deus, Tami tá fazendo os trabalhos dela com um evento de fotografia. Eu gosto de fotografia, mas será que é isso que eu quero? Sim. Aí eu fiquei estudando a possibilidade de seguir a profissão, né? Aí eu conversando com meu pai, eu fui e falei, pai, eu acho que eu não quero nenhuma área da saúde, nenhuma área na parte de direito. Não quero, não me identifico, não é algo que eu me vejo futuramente daqui, sei lá, 20 anos, seguindo na carreira, entendeu? Não me vejo. Aí ele parou e fez assim, mas você se vê em quê? Com o quê? Trabalhando com o quê? Aí o coração bateu. Dum, 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 dum. Aí eu fiz, pai, eu acho que eu me vejo trabalhando com o Tamires. Trabalhando com o quê? Com o Tamires. Eu me vejo, eu acho que os trabalhando... pais que são irmãos ou as mães que são irmãos? A mãe dela é irmã do meu pai. Ah, legal. Aí ele perguntou, eu fiz, eu acho que eu me vejo trabalhando com fotos. Aí essas fotos que eu tiro de vocês, eu mostrei o meu Visco. Aí essas fotos que eu tiro com vocês têm a minha identidade também. Então eu me vejo trabalhando com isso, só que eu não sei como eu vou colocar isso, sabe? Dar o start, entendeu? Não sei como. Sim. Aí a gente ficou, meu pai, coloque em oração, Deus vai abrir uma porta. Coloque em oração, Deus vai lhe dar o caminho, lhe guiar para ver, para você, sabe? Dar o start mesmo, começar. Mas ficava aquela dúvida, ai meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí, eu acho que foi uma amiga minha, eu não sei se foi, acho que foi uma amiga minha, falou de um curso que eu poderia fazer, de graduação, que era mídias digitais. Sim. Aí eu pesquisei lá, mídias digitais, aí tinha lá toda a grade de aulas e tudo mais, aí eu fiquei apaixonada, então vai ser isso aqui. Aí, meu pai foi e falou, ele também estava querendo sair, né, do país. Dei spoiler da conversa mais pra frente ou não? Não, pode falar. Ela pra ir para o Canadá e tudo mais. Aí ela fez,
pai fez assim, Rebeca, não tem curso melhor do que você começar com Tamires. Ela vai ser o seu curso. Que moral do tio! Caraca, Tamires! Foi. Aí, será, pai? Aí eles coloquei oração pra Deus trabalhar isso no coração dela também. Ai, coisa boa ter uma família assim, Pois né? é. Estruturada. Pois é. Aí eu comecei a colocar em oração e tal. Até que minha tia, a mãe de Tamires, chegou pra mim, eu tava acho que na metade do ano pra fazer o vestibular. Sim. Aí minha tia perguntou, Rebeca, tu quer fazer o quê? Que curso? Tu quer trabalhar com o quê? Fotografia com a Tamires. Aí eu fiz fotografia, ela, sério? Eu fiz, sério, quero fazer fotografia. Eu fiz, por que tu não fala com Tamires? Aí eu fiquei tipo, Tá perdendo tempo, Rebeca. Não sei. Aí eu fiz, fala com ela, tal, pra ver como é que ela pode te dar umas dicas de curso, enfim. Aí tu foi lá e falou com a Tamires. Vou falar. Aí só que eu fiquei ainda. E a Tamires já tava ligada? Que ela ia vir falar contigo? Não. Aí, o que foi que aconteceu? Acho que no Dia das Mães, não lembro agora, de 2023, 22, 23. Não lembro, não. Aí meu pai fez, eu vou falar com o Tamires. Mas tá. Caraca, que dilema, né? Foi uma luta. É porque eu sou muito recatada. Aí assim, ele foi lá e falou contigo, Tamires. Aí ele chegou e falou com o Tamires. A Tamires, não, eu não quero. Pra ninguém, né? Na minha empresa. Aí meu pai falou, não, porque a Rebeca tá querendo fazer fotografia, trabalhar com essa área. O que é que tu acha, Tami? Aí ela fez, eu preciso olhar as fotos dela. Foi sincera. Pra ver se ela tem o olhar pra fotografia. O meu olhar, a minha Exatamente. assinatura. Exatamente. A essência que, o olhar que eu tenho. Pra ver se ela pode dar o start. Não que ela não tenha o olhar pra outras coisas, mas pra o segmento do clique de luz, Pontuou. né? Aí pronto, meu pai me chamou. Aí eu mostrei as fotos do Visco, saí mostrando assim pra ela e ela olhando assim, e eu meu coração assim, ó. Eu não imaginava que ela estaria assim, entendeu? Ela tá sabendo agora. Tô sabendo agora. Aí eu tava tipo... Revelações familiares. Casos de família. Aí mostrei pra ela olhou, aí ela fez, não, Beca, você tem o olhar. A gente pode marcar um dia pra você pegar a minha câmera e tirar umas fotos e tudo mais pra você desenvolver isso. Aí, certo, também fiquei empolgada. Né? Gente, ela tá quase chorando. Casa de família mesmo. Aí, nossa, fiquei empolgada e tal. Aí marquei um dia pra ir na casa dela. Aí eu lembro que foi eu, minha mãe e minha irmã na casa dela e tava minha tia e ela, né? Que pressão, hein, Tamires? Pois é. Aí ela chegou, falei com ela e tal, aí também foi no quartinho, um quarto separado que tem lá, que é onde os cenários. Sim, aquela vez que a gente foi fotografar o Natal, era tu que tava lá. Sim. Caramba! Aí, isso foi bem antes. Eu acho que aquela vez que tu foi lá do Natal, foi meu primeiro ano começando. Uau! No cenário. Foi minha primeira vez no cenário, assim, atendendo. Caramba! Aí, bem antes disso, eu fui lá na casa dela e ela pegou a câmera dela. Aí ela só fez assim, ó, isso aqui, toma. Ai, toma. Bem boa, ela tão boa. Só me entregou. Tão boa essa como é? Professora. Essa professora é boa, top. Ó, isso aqui é pra fazer o foco, isso aqui, a tua ajuda Aprendeu? aqui. O manual é aqui, o clique pra dar a foto é aqui e pronto. E não pode respirar. Aí eu fiz, meu Deus, aí você pega a Bia e tira a foto lá em cima. Aí eu, tá bom. Aí eu peguei Bia, aí eu fui ajustando, foi o meu primeiro contato com a câmera na minha vida. Coração na boca. O quê? Aí eu fui meio que me entendendo com a câmera, tanto que as primeiras fotos não tiveram nem um pouco de foco. Tamires olha nas fotos e ixi, não. Não, é assim. Não. Aí eu tirei as fotos da minha irmã. Eu gosto dessas fotos, inclusive, até hoje. Fui falando, Bia, fica assim. Aí eu tirei foto dela de perfil, pegando... porque lá em cima, na casa de Tami, tem as plantas, né? Aí eu pegava de fundo com o desfoquezinho nas plantas. E me diz uma coisa, Tamires. Foi em 2025, 24, 23. Uhum. E aí, quando é que tu sentiu assim, não...
Porque eu lembro que você disse que queria ir pro Canadá e tal. Agora eu quero que tu fale sobre isso, hein? Porque o povo ficou curioso aí. A Rebeca deu um spoiler. Deu spoiler. Aí quando é que foi que você disse assim, não, realmente agora a Cliques de Luz, ela é uma empresa e tem mais um braço, que é a Rebeca. E agora eu tô me sentindo mais tranquila porque quando a gente conversou, eu lembro que tu falou que tinha esse desejo de ir pro Canadá. Mas ainda não tinha a Rebeca na história, eu acho. Não, assim, Rebeca, eu acho que foi a cereja, sabe? Do bolo. Do bolo. Porque eu fico mais tranquila. Entendeu? Porque alguém que tu conhece desde pequena, faz parte da tua história. E eu confio, né? E eu acredito que Deus sabe realmente todas as coisas. Porque, né, deu o temor, né? Por causa que ela não falou, não, minha prima é fotógrafa, eu faço o que eu quiser. Não. Ela tá relatando aqui o temor que ela tava de falar contigo, que ela já te admirava pra caramba. E caramba, agora ela vai me dar uma oportunidade. Não, desde 2023 que ela tá comigo. Mas assim, que ela já foi pra evento sozinha já, acho que já faz, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. Já faz 2 anos que ela já foi pra um evento sozinha. Legal. Com uma câmera dela já, com todos os equipamentos que eu tenho, ela tem. Então, inclusive ela vai estar lá no aniversário do Malu. Então assim, quando eu olho pra foto dela, eu falo, meu Deus, ela é melhor. Eu fico, nossa, eu criei um monstro. Sério? Não, mas assim, brincadeira da parte. Mas tipo assim, ela tem o gás, né? Aquele meu gás do início, assim, nossa. É muito lindo, né? Ela tá tipo assim, naquele gás. Então, tipo assim, ela tem, né? O olhar dela é igual. Eu não sei, mas é como se Deus tivesse colocado o mesmo olhar, entendeu? Olha que legal. Tipo assim, e as pessoas, tem hora que eu falo, aí tem hora que até algumas pessoas falam, quem vai? Eu falo, não importa, é o mesmo olhar, sabe? Olha, tipo, isso é bom, isso é bom. Porque, tipo assim, beleza que tem um receio. Às vezes a pessoa tem uma preferência também. Mas é o mesmo olhar. Mesmo olhar. Tipo assim, e às vezes... Essência. E ela traz assim como é? Ela traz no momento, ela traz, sabe? Quando eu olho pra foto dela, eu vejo o momento. Consegue sentir aquilo. Eu não vou pro evento, mas quando eu vejo as fotos dela, eu sei o que passou no evento, entendeu? Eu sei o que teve, porque ela pega tudo direitinho, sabe? E ela tem o domínio já sobre a câmera, tudo. E, tipo assim, já faz muito tempo que ela tá trabalhando. Professora, querida. Pois Ótima treinadora. Meu pai tava certo. Ela não sabe que ela tava se metendo. Teve recentemente também até falou assim, tô com ciúmes de Cliques de Luz. Ela falou, tô com ciúmes. Vou dar uma pausa aqui, meninas, pra gente, que eu já quero saber do Canadá, hein? Tá. Tô muito curiosa e o povo também. Vamos dar um break aqui, que eu preciso muito falar de algumas pessoas muito maravilhosas, que é Grupo Projota. Você aí que tá precisando enviar a sua carga, seus pacotes de um estado para o outro. É uma carga, né, muito valiosa, de equipamentos, de carne, de alimentos, não sei. Algo que tem na tua empresa e você precisa transportar. Você precisa de um transporte velado, com segurança. Grupo Projota. É uma empresa que fica lá no Rio de Janeiro, uma empresa maravilhosa que cuida das tuas coisas com o maior carinho do mundo. É até estranho falar essa palavra carinho para uma empresa de logística, mas é a palavra que encontrei aqui agora. Grupo Projota. Eles também trabalham com facilities. O que são facilities? Você tá morando num condomínio e tem a menina da limpeza, tem o cara lá do segurança, né, que não deixa o teu filho passar o portão, a garagem, né? Quem é que tá entrando? Quem é que tá saindo aqui de carro? Facility, isso chama Facilities. O Grupo Projota cuida dessa parte também. Então, vai ter o link aqui na descrição. Você clica nesse link e você procura o Grupo Projota. E também quero falar do Matuto Teimoso. Gente, que restaurante maravilhoso. Esse restaurante fica ali na orla. Sabe o busto? Fala Tambaú? Me ajudem, meninas daqui. Tambaú. No busto de Tambaú, né? Tamandaré, né, gente? Universitários, me ajudem. Gente, fica ali no busto ali, por causa que eu lembrei que tá escrito assim, João Pessoa.
bem bonito, maravilhoso. É um pórtico da cidade. Fica ali na beira da praia. O restaurante Matuto Teimoso, maravilhoso, rico da culinária nordestina. A decoração todinha é nordestina. Você entra no restaurante e começa a olhar os quadros e começa a acompanhar a história do Nordeste. É maravilhoso. A culinária é perfeita. Sem palavras, assim, já fui lá algumas vezes e tem chefes renomados, Matuto Teimoso. E também quero falar do Rio Bote. Rio Bote é um espaço de contraturno escolar. Por exemplo, a Malu estuda no colégio de manhã. E aí, de tarde, às vezes, eu preciso fazer algum trabalho, alguma coisa, tô na correria, eu levo ela no Rio Bote. Lá tem a tia Nath e a tia Bianca. Elas cuidam da Malu, não só da Malu, de todas as crianças que ficam lá. Tem brincadeiras, Rio Bote porque é um espaço cristão. Ah, Simone, mas eu não sou crente. Não tem problema. Leva lá que o teu filho, tua filha vai ser muito bem cuidado. Fazem brincadeiras, diversão. Quando a criança nem nota, quando acaba o dia e você vai buscar ela. Tanto é que cada vez que eu vou buscar a Malu, ela não quer ir embora. Gente, olha só. Doutora Renata Pérez, 10 passos para um sorriso nota 10. Esse livro tem 10 passos para você ensinar o seu filho e falar com ele sobre como é precioso e importante escovar os dentes. Essa doutora enviou esse livro pra gente conversar com a Malu sobre isso, e ela tem adorado. Esse livro tá o link na descrição. Você vai clicar nesse link e você pode adquirir esse livro maravilhoso, certo? Gente, olha que maravilhoso que eu recebi! Clubinho de leitura Corações Preciosos. Gente, esse é o clube de leitura para você assinar para o seu filho e para a sua filha. É um clube de leitura cristão e traz diversos livros. Olha, cada mês vem uma série que eles escolhem de livros para os seus filhos. É maravilhoso. E é um clube bem, bem simples. Quando você quer, não quero mais, quero encerrar, só ir lá no link, encerra. Mas, se você quiser receber mensalmente esse pacote maravilhoso, vai lá, escolhe o seu plano e aí você vai se divertir com a sua galera em casa. A Malu tá adorando. Olha esse livro aqui, Ruth e Noemi. Maravilhoso, tem diversos autores. Aqui, ó, 3 palavrinhas, Malu ama. Então, não perde tempo. Clica no link que está aqui na descrição e bora fazer parte do clube de leituras Corações Preciosos, certo? E aí, você quer ir para o Canadá, porque você se apaixonou pelo Canadá, tem muitos cursos incríveis. Por que você quer ir para o Canadá? Me conta! Desde a adolescência que eu tenho essa vontade. Para o Canadá? É. Assim, eu sempre tive vontade de ir pra fora, mas aí eu assisti um filme, eu vi, assim, o Canadá e fiz, nossa, me interessei. E aí, pronto, aí quando foi antes da pandemia, engraçado, né? Antes de começar o Clique de Luz, eu disse, se eu for, né? E aí comecei a planejar na minha mente, um sonho só, era um sonho. Talvez visitar, talvez. E aí eu comecei a planejar. Depois que passou a pandemia, e aí começou a vir mais forte no meu coração. E aí, 4 anos, comecei uma consultoria para dizer assim, vou começar a planejar agora, né? Sair do papel. E comecei, mas aí era um sonho muito distante, tanto financeiramente, assim, como, né, no papel mesmo, nossa, era muito distante. E aí eu comecei a querer desistir, né? Acho que todo mundo que eu conversava, assim, eu falava, não sei quando é que eu vou, né? Era tipo assim, matriculei na faculdade. Tu vai quando? Não sei. Era muito distante, assim, financeiramente, sabe? E aí eu comecei a juntar dinheiro, foi uma coisa assim, né? Muito árduo, tipo, nossa, era um trabalho assim, tipo, nossa, eu trabalhava para isso. E aí eu comecei a relaxar mais, e foi aí quando Deus começou a trabalhar, né? É quando a pessoa relaxa que Deus começa a trabalhar. Exatamente. E aí foi quando, nesse fim de ano, me encontrei também numa situação assim de relaxamento total. Foi quando Deus fez, pronto, é agora. Quando a gente faz, eu lembro que eu falei, pronto, Deus, eu desisto. Aí ele fez, pronto, é agora que você tá pronta pra ir. Olha! Porque é agora que você desistiu de estar no controle, né? Porque agora quem tá no controle sou eu. Gente. E aí meu passaporte foi aprovado, e aí começou todo esse processo, assim, de
aprovação, eu falei pra Rebeca. Aí a Rebeca já estava, tipo, nesse processo, porque na minha cabeça era tipo assim, vou, mas também não sei se eu vou, né? Aquele negócio assim, negócio de imigrante. É engraçado, porque foi passo a passo, né? Eu comecei, aí eu ficava naquela tensão, meu Deus, Tamires vai eu ficar sozinha agora. Aí ela ia me levando para os eventos, para os cenários, aí eu ia criando aquela base, né? Aí comecei a ir sozinha para os eventos, aí Tamires, tal coisa foi aprovada, eu tô perto de ir. Aí cada passo que eu ia, que Tamires ia me ensinando as coisas e que eu ia ficando melhor e tudo mais, aí ela, olha, tal coisa foi aprovada, era passo a passo. E antes mesmo era tipo assim, eu também não sei se eu vou, mas tipo assim, se eu também não for, você vai ficar comigo. Também não vou desprender, entendeu? Porque assim, sempre tem às vezes um dia e tem um evento pra mim e um evento pra ela. Ai, que legal. Nunca tem assim, tipo, um dia que a gente também não vai junto, também eu tenho 2 eventos, enfim. E aí ela ia ficar comigo de todo jeito, entendeu? E aí pronto, aí foi tudo aprovado, foi aprovando, não sei o quê, aí foi passando. Aí eu fiz, pronto, ó, foi tudo aprovado, e aí chegou a data, né? Aí eu já vou em agosto desse ano já, então tem algumas mães que já estão desesperadas. Esse é o meu último cenário, né, Dia das Mães. Dia das Mães vai ser meu último cenário. Talvez eu faça um último ensaio, né, tipo assim... Despedida. Um último ensaio de despedida, pra quem realmente, assim, tem esse apego. Mas tu vai pra ficar? Ou tu vai? Eu não sei, né? É uma coisa assim que a pessoa não sabe, né? Mas, assim, meu visto vai até tal ano e eu pretendo voltar. Uhum. Mas Deus sabe, né? É isso aí. Como é que vai... Tu nem imagina, né? É impossível imaginar como é que vai ser lá, como é que vai se adaptar, exatamente. É impossível imaginar. Partiu brincar? Partiu. Roda a vinheta da brincadeira! É o seguinte... Vou até afastar a água aqui pra não Agora eu entendo o poder da Maria Braga. Eu nunca como esse negócio. Coma! Mão na cabeça! Mão na cabeça. Meu Deus. Casos de família. Quando eu falar já, vocês... Tá. Não se briguem. Tá. É mais provável quem esquecer de carregar a bateria da máquina? Acho que eu. Rebeca, eu já disse, por que tu não bateu? Bate! Mas eu quase bate. Ela sempre esquece. Eu quase que eu bati de Rebeca. Era fazer o nome dela. Mão na cabeça. Muito bom, cara. Muito bom. Quem gosta mais de editar a fotografia depois do evento? Meu Deus, nenhuma das duas. Eu jurava que tu ia dizer, Eu acho que é a pior parte, assim. A gente gosta de bater. Tanto é que ela toda vez joga pra mim. Aí eu toda vez jogo pra ela. A gente sai do evento e faz de poder editar ela. Pô, sério. Empopar. Tá. Nenhuma das duas. Mão na cabeça. Vocês estão num evento e aí vem a tia... Sempre tem. Não adianta o pessoal falar que não. Ah, Simone vai ser cancelada agora. Tem uma tia chata do evento que fala, você não vai fotografar ali, não? E aí você fotografa ou finge que tá fotografando? Valendo! Fotografa. Fotografa. Não tem como. Ela vai pedir essa foto depois. Pois é. Assim, é uma das primeiras coisas que Tamires me ensinou. Vá. Vá, faça. E sempre tem, né? Sempre. Porque ela vai pedir. Vai. A cliente. Porque eles não entendem que tem a pausa do olhar do fotógrafo. Eles sempre acham que você tá em falta. E às vezes a gente já tirou essa foto. Mas a gente tira. É porque a gente, quando tá no momento, a gente enxerga, né? Tipo, o que tá acontecendo. A criança ali tá brincando. A gente quer pegar o sorriso dela. A gente quer fazer com que, quando ela for olhar a foto, ela lembre como que aconteceu o momento, entendeu? Então, tipo, a gente já tirou a foto. E a gente vai e tira de novo, só pra mostrar que a gente fez. Gente, no meu casamento aconteceu. Engraçado que eu nunca mais esqueci. Já tenho 9 anos de casado. Veio a fotógrafa pra mim, ela já não aguentava mais. E teve um dado parente lá, que eu não posso falar o nome, né? Pra não criar discórdia. Simone, eu não aguento mais. O que foi? Tipo, tu lá vestida de noiva e do nada vem a fotógrafa, eu não aguento mais. Ai, meu Deus, do quê? Tem uma pessoa X aqui
que não fica atrás de mim falando, vai, fotografa. Gente, eu tive que ir lá e falar com essa pessoa, olha, deixa ela fazer o trabalho dela, não sei o que lá. Gente, eu nunca mais esqueci disso, por isso que eu fiz essa pergunta. Mas acontece muito, com muita frequência. Vou falar pra você, está no dia do aniversário da Manu. Pede pra alguma tia me falar. Que loucura, mas coisas de fotografia, né? E aí, lembraram de algum perrengue pra compartilhar? Não, eu acho que perrengue não, mas teve uma história muito engraçada, assim. Eu acho que engraçado pra mim, mas eu lembro que... Hoje eu acho que hoje ela é minha cliente ainda. Mas teve uma vez que eu fui fazer um batizado. E aí a cliente... a gente já tinha combinado que era, tipo, a missa ia começar de 9 às 10 e o batizado ia ser depois. E aí já tava tudo certo. E aí a gente fez, não, tudo certo. Ela fez, eu vou pra missa de toda forma, mas eu fiquei comunicando contigo. E aí tudo certo, eu acordei pela manhã, fui fazer meu café. Eu lembro que eu dei a primeira mordida, ela ligou pra mim. Cadê tu? Tamires, corre, que o batizado é antes da missa. Nossa, eu lembro que desceu seco. Desceu seco o pão. Aí eu lembro que a gente quase chora, mas quase ri depois. Não, tipo assim, a gente riu muito, porque, tipo assim, eu lembro que eu não passei desodorante pra sair de casa. Eu vesti a primeira roupa que eu vi na minha frente. Aí, como o negócio da bateria, eu já tinha carregado tudo direitinho. Eu sou bem, tipo assim, organizadinha, sabe? Uhum. Mas não que ela também não seja. Gente, ela carrega tudo direitinho, tá? Um dia antes. Mas assim, eu sou bem mais. É porque é mais tempo, né, gente? Trabalhando. Conhece os perrengues. Mas, e assim, eu já tinha carregado tudo direitinho. Então, tipo, a sorte foi essa. Então, eu peguei a primeira roupa que eu vi e era um pouco mais perto da minha casa. Era o quê? 6 minutos. Então, tipo assim, eu saí correndo. Minha mãe fez, o que é que tá acontecendo? Eu fiz, não pergunta. Eu só saí correndo. Quando eu cheguei lá, eu não sei se você já foi pra algum. Na primeira coisa, eles fazem a cruz, assim. Sim, aham. E aí, tava nessa parte. Então, era o primeiro momento. Então, eu já cheguei lá e fez... Era longe os pais, o local, não, eram 6 minutos. Então ela fez então, aí o padre, quando eu cheguei lá, o padre fez: o pai faça o sinal da cruz no seu filho. Eu só peguei a câmera, assim, eu não lembro se eu tinha excluído, se eu tinha. Eu só peguei a câmera e ela fez. Deu certo. Menina, e depois quando terminou o negócio que eu fiz assim, meu Deus, eu não quero nem cheirar meu sovaco. Eu não passei desodorante, não passei perfume. Perrengues desse tipo. Então, eu vejo isso como um perrengue. Muito. Porque, tipo assim, eu não escovei os dentes. Eu não comi. Eu acordei e saí. Entendeu? Então, eu acho que isso é um perrengue. Total, gente. Aprovado como perrengue. Carinho de perrengue. Carinho de perrengue. Mas assim, hoje em dia eu fico rindo, né? Com essa história. Inclusive, eu conto rindo, mas na hora foi um desespero. Total. Porque a gente tinha conhecimento que tinha missa antes e depois era o batizado. Sim. Todos eram assim. Mas o padre decidiu trocar. Então foi muito engraçado assim na hora. Eu falei, meu Deus. Gente, mas aí tinha conhecidos, conhecidos meus, assim, que era da igreja. Sim. Eles olharam pra mim e estavam rindo, assim. Eu fiz, meu Deus. Do nada. Chorando. Realmente, agora pensando aqui, realmente, né? Ele trocou total. Que loucura. Gente, e aí? Tem algum perrengue, Rebeca? Acho que, graças a Deus, acho que até só... E xixi no cenário? Alguma criança já fez? Não, acho que não. Xixi, não. Não, graças a Deus. Comeu o cenário? Não, não faça isso. Tomara que depois de ter falado isso não aconteça. Aí você mandou uma mensagem de Simone hoje, uma criança fez xixi no cenário. Eu acho que nunca teve. Mas de cenário, assim, acontece muitas coisas também engraçadas, assim. Da criança chegar chorando horrores, mas isso é o que mais acontece. Aí os pais nervosos. Embora. Um perrengue que acontece muito é tipo a criança não querer tirar foto, né? E a gente fica, quando a gente tá junto, aí também faz, vai orando aí. Eu Senhor, em nome de Jesus. Vai intercedendo. Rebeca intercede. Eu fico intercedendo de verdade. Tem toda uma, né? Porque essa criança recém acordou, que nem aquela vez na praia, a Malu recém tinha acordado, ainda bem que foi tudo bem. Porque às vezes a criança não quer, principalmente quando o lugar tem muito brinquedo. Aí, às vezes, ela se encanta com os brinquedos, já teve contato com os brinquedos e não quer tirar mais foto. Aí a gente fica assim, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Oi, Deus, tudo bom? Sou eu de novo.
Tami, Rebeca, vocês têm algum recado, assim, pra dar pro público de vocês, que gosta de vocês, pra não se apavorarem a hora que você for, sabe? Tipo, pra, né, deixar tudo bem, olha, Clique de Luz tá aí, cada vez mais fotos de família, de ensaios. Vocês têm algum recado, assim, pra dar pro público de vocês, que tá aqui ansioso pra saber as novidades? Só talvez um spoiler que, como passa de geração em geração, né? Tamires me fotografou, eu fotografei minha irmã, talvez ela se torne fotógrafa, a gente não sabe. E assim, Rebeca é maravilhosa, assim, eu não tenho que reclamar, assim, dela. E que as pessoas que, inclusive, tem pessoas que já são fotografadas por ela, que fala desse jeito. Teve uma cliente que falou, quem vai me fotografar dessa vez? Aí, é Rebeca. Eu quero Rebeca mesmo. Sabe? Então, tipo assim, já tem gente que nem conhece. Tem fotógrafa, tem que cliente não me conhece. Que nem não conhece também. Então, tipo assim, é um vínculo, mas, tipo assim, ela tem um olhar maravilhoso. E, assim, nós somos juntas e eu digo sempre isso. A visão é a mesma, o propósito é o mesmo. É o mesmo. Ela é extremamente responsável, que nem eu também. Então, tipo assim, não tenho que se preocupar, sabe? Mas, assim, eu sei que fica, né, aquele... A preocupação. Não é nem a preocupação, é aquele aperto no coração. Sim. Tipo assim, algumas mães tinham um apego por mim, mas vamos visitar. Eu vou estar lá com a câmera. No Canadá. Mas eu acho que eu, depois dessa conversa, fiquei extremamente tranquila, sabe? Porque a gente fica, né? Conhece uma pessoa, deposita o nosso carinho, né? O nosso afeto. Também eles foram lá e retribuiu de uma forma maravilhosa. A gente, recém-chegada na cidade, aquele ensaio no dia que teve o ensaio de Natal, teve o aniversário, mas o dia que foi o que marcou, né? Porque foi o primeiro momento que a gente teve ali com a Tami. E eu acho que agora... que continue o legado, né, Rebeca? Sim. Continue o legado, reverbere boas coisas, que eu tenho certeza que é um negócio de família, né, maravilhoso, que vocês estão construindo, um legado mesmo para a família de vocês. Eu creio que os pais de vocês ficam felizes, né, não gosto muito de usar a palavra orgulho, mas eu creio que eles ficam felizes, né, com essa história que vocês estão gerando aí, né, Sim. Porque ainda tem coisa para vir aí, tenho certeza disso. Tem algum recado para dar ali, pra galera? Daí também. Agenda aberta, 2025 bombando. Em nome de Jesus. Como é aparecer clientes pra gente fazer eventos. Olha aí. Criar vínculos, laços, afetivos. Né? Sim. E nosso papel é esse, né? Nosso papel é criar, fazer da fotografia, tornar mais leve, né? Fazer com que os ensaios sejam mais leves. E também trazer memórias através da fotografia, afetivas, né? Sim, e é muito legal porque, como você falou, né? A questão do vínculo que a gente tem com os clientes. Da gente participar do momento. A Tami, ela participou do seu primeiro ensaio. Aí eu e a Tami já participou do cenário de Natal. Isso. E agora a gente vai participar do aniversário. Exatamente. Então a gente vai acompanhando o crescimento da criança. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Aniversários, batizados, aí depois aniversário de novo, aí algum ensaio. E vocês fotografam tudo, né? Aniversário, festa de criança, parto. A gente tá só com cesárea, agora não tá com mais parto normal, mas a gente tá... Legal, né? Legal o povo saber aí, é muito legal. Sim. Gente, eu tô felicíssima de ter vocês aqui. Pode falar, te cortei. Não, só pra dizer um segredo, ela é melhor que eu. No quarto? Não, em tudo. Gente, a dona proprietária. Não se preocupem, segredo. Eu tô feliz demais, tá? Obrigada, um privilégio ter vocês aqui. Você vai ver como ela é maravilhosa. Olha, eu tô... Gente, ela tá jogando muito. Olha a expectativa lá no alto, né? Mas é porque ela é que nem tu, assim, ela é bem alto astral, bem... E eu acho que esse é o segredo, né? Notícia ruim tá cheio, né? A gente tem que passar para as pessoas coisas boas, né? Por mais que a gente não esteja bem, o povo não tem culpa, né? Tipo assim, não tô num dia legal. O povo não tem culpa, bora lá. Inclusive, a gente já foi fazer vários eventos doentes, assim, tipo...
mal, sabe? Com o corpo Sim. esmorecido, assim, Aí cansado. chega lá, Aí chega lá, a gente tem que... Oi, tudo bom? Deus Não sei o renova, quê. né? Sim. Deus renova. A gente, tipo, cansado, sabe? O corpo quando tá pedindo descanso, não sei. Deixa eu te pedir aqui, talvez, pra fechar. Fala aí pra gente. Minha tatuagem. Fala aí pra gente esse versículo. Gálatas 2:20. Já fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém, amém. Muito obrigada, meninas. Estou muito feliz. Nada. Feliz demais por vocês terem vindo aqui. Episódio leve, gostoso. Depois eu vou mandar umas fotos do ensaio pro Glauber colocar. Pode ser, Glauber? Pra galera ver do que a gente tá falando realmente. Pra você que ficou aqui assistindo esse episódio maravilhoso, cheio de essência, né? Cheio de emoção. Vocês vão ver o que eu tô falando, hein? Assiste, tem que assistir tudo, tem que clicar aqui, ó. Eu não falei antes, mas eu vou falar agora. E você, conhece o curso REC Tá Gravando? Não conhece ainda? Gente, REC Tá Gravando. REC é a bolinha que você aperta pra gravar. Aí você fala, gravando! Aí você grava. Gente, o curso REC Tá Gravando é um curso que eu criei maravilhoso pra você que não tá naquela etapa de contratar agência, que você é o eu empresa, famoso eu empresa. Aí você vai lá e compra o curso REC Tá Gravando. Baratíssimo, dá para parcelar em 10 vezes, muito barato ele. Plataforma Hotmart, uma plataforma super segura. Ele é gravado, você pode assistir várias vezes. Quantas vezes você quiser. Pode me mandar uma mensagem, um direct, um sinal de fogo que eu te ajudo. O que tem nele? Tem dica com a fonoaudióloga, como falar melhor, dica de roteiro, dica de luz, de como usar o microfone de forma inteligente. Às vezes você não tem o microfone. Tem várias gambiarras que eu ensino também. Edição de vídeo, tudo para você colocar o seu conteúdo no ar e você começar a vender. A Páscoa tá aí. Só hoje que você vai anunciar o seu ovo de Páscoa? Só hoje que você vai anunciar o seu presente de Dia das Mães? Gente, pelo amor de Deus, bora fazer acontecer. Simone, não tenho dinheiro. Bora fazer dinheiro. Bora fazer dinheiro. Vai lá, que até vou deixar um cupom de desconto no link, tá? Link na descrição, REC Tá Gravando. Obrigado para você que ficou até agora aqui assistindo a gente com essas meninas maravilhosas, Rebeca e Tamires, do Cliques de Luz. E você já se inscreveu no canal? Ainda não, porque a gente não paga nada. Se inscreve, é só apertar no botão. Vai me ajudar pra caramba. O vídeo vai ser enviado para mais pessoas. Pega o botão compartilhar, compartilha com seus amigos, compartilha no grupo da igreja, no grupo do trabalho, em todos esses grupos, porque você tá em mais de 10 grupos e você não compartilhou o vídeo ainda. Gente, compartilha. Se quiser fazer um corte, faz corte também, me ajuda também. Mas o que não pode acontecer é você não se inscrever. Eu tô muito feliz. Mais um episódio no ar. Uhul! Como é que dizem aqui em João Pessoa? Simbora pro próximo. Obrigado, tá, gente? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Vamos dar tchau ali, meninas. Tchau!